Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. A gente queria primeiramente agradecer o tempo de vocês para estar aqui visualizando a nossa proposta comercial. A gente queria falar que ao longo de 5 longas semanas a gente tentou entender sobre a empresa e desenvolver a melhor proposta. Então agora a gente já sabe quem vocês são, está na hora de vocês saberem quem a gente é. Nós somos a Ford Business, eu sou o Edgar, eu sou o CEO. Aqui a Eliane, que ela cuida da operação da empresa, o Lucas, que ele trabalha com a parte de tecnologia, e o Caio, que ele é o CMO, que ele trabalha com marketing. Então, quem nós somos? A gente é líder de consultoria de transformação digital, utilizados para impulsionar o crescimento das empresas. Então, a gente transforma esses dados em estratégias palpáveis para as empresas. A nossa missão é transformar dados em estratégias digitais que impulsionam o crescimento e inovação de forma prática, inteligente e mensurável. E através da nossa visão, a gente chegou em algumas cases de sucesso, que algumas empresas, na verdade, chegaram até a gente, algumas cases de sucesso, que a gente consegue visualizar diretamente no nosso site que a gente tem. Aqui no nosso site, além da nossa história, quem a gente é, alguns feedbacks, a gente tem também algumas cases de sucesso, que vocês podem visualizar com o link que tem na proposta. Uma que se enquadra aqui ao objetivo que a gente tem hoje é a Frigorífico de Itália, que eu sou de Chapecó, e lá eu conheci essa empresa que eles tinham uma limitação muito forte, eles têm um excelente produto, só que eles tinham uma limitação de logística. Então eles, embora tivessem muitas vendas, eles tinham essa barreira tecnológica. Então desde 2017, quando a Ford Business nasceu, essa aqui foi uma das primeiras empresas que a gente implementou, e esse aqui foi o nosso resultado final. É um site, uma plataforma digital que ela vai unir dados do cliente, dados da empresa, falando quem somos, os produtos, aqui o Saiba Mais, algumas receitas, que isso aqui é uma estratégia de SEO, onde encontrar a área do cliente e o contato para trabalhar diretamente com os revendedores. E é com base nessas cases de sucesso que a gente tem disponível no site que a gente veio apresentar aqui humildemente a nossa proposta comercial. A gente pensou em estruturar para atingir esse objetivo, separar em algumas partes, vindo do que é transformação digital, o contexto, e quem vai iniciar aqui com a gente vai ser o nosso colega, Caio, que a gente vai falar sobre o que é transformação digital inicialmente. O Caio pode aguardar aí. A gente, de acordo com as análises que a gente fez na empresa, e o nosso conceito de transformação digital é que tecnologia com processos ela não vai ter grande validade se a pessoa que implementar essa tecnologia ou esse processo não saber utilizar. Pessoas e processos vai criar uma empresa monótona e sem diferencial competitivo, uma vez que ela vai ter o processo muito bem definido, mas ela não vai saber de que forma usar. E tecnologia com pessoas, ela vai gerar desorganização, uma vez que vai ter tecnologia, a cultura da pessoa da empresa vai estar voltada com tecnologia, só que elas não vão ter um processo definido. Então é esse o nosso contexto central do que é transformação digital, que é um elo, que é a união dos três, unindo tecnologia, processos e pessoas. A gente se encontra num momento decisivo da MR. De acordo com as nossas consultorias com o Alexandre, a gente percebe que a MR está em crescimento acelerado, com experiência, cliente e eficiência operacional são diferenciais centrais. E a gente analisou no nosso diagnóstico preliminar que apenas 22% dos projetos tiveram um valor percebido, o que vai evidenciar que a empresa ela enfrenta fragilidades em gestão da mudança e cultura digital. E o Caio vai explicar por que isso é interessante. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradeço pela participação. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a espinha dorsal do nosso projeto. Então, a nossa ideia, com o que a gente está apresentando para vocês, é focar na modernização da espinha dorsal da MR. Então, trabalhar desde a parte da integração da produção, quanto a parte da logística. Então, a gente visa com o projeto priorizar principalmente a parte da ineficiência fabril em algumas partes e reduzir custos de propriedade da cadeia de suprimentos, com tempo total de 3 anos. Falando um pouco sobre o nosso objetivo, o que a gente almeja no final do projeto, é chegar na excelência fabril, então a gente ter integrado tanto a parte de logística quanto a parte de produção. Inteligência de mercado e vendas, a gente também viu que a MR tem um sério problema em relação a dados, então dados de venda, personalização de compras, então com a inteligência de mercado e vendas é o que a gente busca até para fazer campanhas de marketing mais pontuais ou até mesmo com uma maior aprovação. E gestão da cadeia de suprimentos, então a gente tem a questão do problema, por não ter essa falta de dados, a gente acaba ficando à mercê de algumas questões.
o que será entregue durante esse tempo. Então, um novo site otimizado e preparado para a conversão, assim como eu apresentei para vocês o nosso frigorífico Itália, que foi um dos nossos cases, a gente pensa em fazer a mesma coisa junto à MR, ter uma base unificada de leads, histórico de compras, com uma personalização maior. A gente conversando também com a TI, a gente viu que é possível fazer uma integração, então a gente vai seguir dessa forma. Um manual de boas práticas digitais para poder tanto na questão da gestão de processo, a gente viu alguns problemas na questão da RH, então isso vai ajudar. E o plano de comunicação interna e gestão de mudança, então também para esse auxílio dos colaboradores. E a gente preparou então todo esse processo em 4 fases, né? Na primeira fase, então, da imersão e diagnóstico, então, diagnosticar literalmente o site que a MR já tem, integrar juntamente com o nosso e mapear os stakeholders e a prontidão. Na fase 2, então, seria ter uma base unificada de alerts, segmentação e relatórios executivos e ter uma arquitetura de CEO. Na fase 3, então, ter engajamento, ter workshops, trilhas e comunicação interna de toda a equipe e ver qual está o andamento de cada pessoa. Se uma pessoa está mais desatualizada, tentar fazer workshops ou treinamentos para ela se qualificar melhor. Programas de recompensa por capacitação e a fase 4, então, em até 150 dias, o lançamento de um novo site com tráfego pago inicial, ajustes com base nas métricas e, pode passar para o próximo. E os KPIs então, de sucesso: redução de perdas, tempo e ciclo de pedido, custo e aquisição do cliente e a EO. Sobre isso, Caio. Então, um pouco dos resultados esperados, passando rapidamente, também tem na proposta, um pouco mais técnico. Aqui, falando a gente pensa também no tráfego orgânico, uma das nossas estratégias é a questão do SEO, então a gente busca melhorar isso com a estratégia que a gente adotou. Trazendo também aqui a questão do risco-chave, a gente viu que tem uma probabilidade alta, a resistência dos novos processos de métricas por parte da RH, então workshops, com líderes como sponsors e planos de comunicação. E o restante, até passando a questão de custos, só para a gente finalizar. E tudo isso, a gente vai ter o valor de investimento total de 384 mil, a gente pensou em dividir consultoria de gestão estratégica 178 mil, desenvolvimento técnico, que é o site em si, que a gente vai implementar no site que já existe da MR, não vai desenvolver um sistema novo, de 127 mil, treinamento, cultura e engajamento, 59 mil, que vai ser feito de forma híbrida. Primeiro a gente faz o diagnóstico preliminar na empresa, depois a gente tem uma empresa parceira que atua com a Ford Business desde 2019, que eles auxiliam no treinamento. Além de auxiliar no treinamento, de fazer o treinamento em si, eles têm algumas métricas que está alinhados ali com os nossos KPIs, que a gente vai ter para ver qual que é a eficiência dos treinamentos, qual que é a porcentagem que deu tudo certo. Tráfego pago 8 mil, ferramentas e licença 12 mil reais. Por que nos contratar? A MR está num setor muito importante que a gente queria muito trabalhar com essa empresa, que ela é no setor do wellness, que ela tem um forte crescimento. Tem uma pesquisa que ela indica que o crescimento dela é superior ao PIB mundial, que o crescimento deles é de 4,2% até 2028. Então é uma empresa que ela está nesse crescimento, só que embora ela esteja num setor que ela tem muito crescimento de vendas, ela tende a crescer, a ter maior faturamento, a MR ela ainda encontra algumas limitações de processos, de dados, não tem essa integração. Então a gente está aqui hoje para propor esse passo inicial, nada muito mirabolante. A gente primeiro precisa construir o alicerce da empresa, o que vai ser a transformação digital, definir, primeiro construir o chão da empresa para depois a gente crescer com os processos de transformação digital, que ao final dos 3 anos vai ser o processo de omnichannel. Muito obrigado. Pode ser. Boa noite. Consegue voltar, acho que é um slide em que vocês mostram o que vocês vão entregar. É lá no começo. Você está passando aí? Acho que é antes disso. Quer voltar lá no slide? Não, essencialmente é para abrir assim. A proposta de vocês está muito boa, a apresentação foi excelente, assim, o modo como está construído, realmente parece uma proposta. Estourou as 9 páginas, né? Eu falei, vou discursar de novo sobre isso, mas
Está muito bem apresentado, realmente parece uma proposta de vocês. Agora, me deu um contraste aqui, porque vocês falaram em excelência fabril, falaram em produtividade, mas a proposta inteira é montada para SEO. Sim. E SEO não muda a produtividade. Eu queria entender a conexão. Perfeito. Nosso colega Caio trabalha com marketing. A gente tem algumas ferramentas de SEO que elas vão atrair clientes organicamente. A gente alinhou esse de atração de clientes organicamente ao setor de wellness, que é a empresa que ela está situada, que ela produz esse tipo de produto, e essa excelência fabril ela estaria ligada a integrar todas as tecnologias que eles têm na limitação que a MR enfrenta. Então, Big Data, inteligência artificial, a gente pretende a longo não está aqui no nosso projeto, mas prever demanda, só que como o nosso projeto aqui tem um lixeiro vai estar somente nesses 3 primeiros anos, a gente não tem como prever demanda sem um dado em maior quantidade de tempo. Até complementando o nosso CEO, a gente trouxe a questão do SEO, está muito claro na proposta, justamente porque tem esse prazo de 150 dias, que é algo que é fácil de ser resolvido. E a gente viu que existe essa deficiência em relação à MR, e com essa estratégia que vai economizar dinheiro da MR, porque a gente está falando de tráfego orgânico, então dessa forma já ia ajudar e trazer esses dados para a MR. Quando a gente falou sobre excelência fabril, era muito mais sobre a automatização dos processos. Quando a gente vai ter esse acúmulo de dados, que hoje não é trabalhado na MR, a gente vai conseguir, por exemplo, saber quanto uma máquina que corta as barrinhas de cereais tem de custo final para a produção. Eu vou discordar de ti, isso não é SEO. Não, SEO, eu sei, a gente está falando do site e da padronização de acordo com o Google. Pois é, essa é a minha dúvida, porque vocês estão entregando duas coisas, nós falamos só de uma quinta, né? A proposta toda construída em SEO, em trazer mais tráfego pago, toda essa questão assim, mas quando você fala de produtividade, excelência, vocês estão indo para, não, a gente vai trazer IA para melhorar a produção, e não tem nada disso. Então ficou confuso. Essa confusão é real. Porque o documento não fala de... não fala de A apresentação está diferente do que a proposta. Então teria que ter mais focado ao longo dos 3 anos. Porque assim, quando fala de SEO, a gente está falando de tráfego, está falando de marketing, está falando de brand, está falando de tudo isso, certo? Isso tudo não muda a produção da fábrica. Então, eu posso ter um site excelente, com excelente tráfego pago, com SEO, tá, todos os keywords, a brand funcionando lá, tudo escritando. Agora, isso não vai fazer eu produzir mais. Não vai fazer eu produzir mais coisas por dia. Então, eu não estou entendendo como que o produto de vocês está atingindo o resultado de produtividade que vocês comentaram. Excelente pergunta. Então, como eu expliquei, o SEO é mesmo essa parte do Google mesmo, de estar bem ranqueado e trazer essa volta de forma orgânica para o site, mas de acordo com as nossas entregas, quando a gente fala de site e também criar uma Big Data, a gente também está falando de tentar resolver os problemas de perda fabril que a MR tem. Então, toda essa automatização que a gente busca é justamente com esses dados que a gente vai buscar para o nosso projeto. Eu não concordo, mas vamos para a próxima, senão a gente vai ficar muito outra coisa, quando vocês começam a trabalhar de SEO, de UX, tudo, a proposta de vocês não tem nada sobre design, vão usar o mesmo site, vão fazer um design novo. A gente pretende, nos nossos cases anteriores, a gente não desenvolve um site novo, que daria muito mais trabalho, seria o custo maior de desenvolver um site do zero. A gente tenta implementar no site que a empresa já tem. Então, não construir algo para a empresa, tipo uma visão vista de cima. A gente pretende, logo nesse primeiro diagnóstico inicial, que é fazer um mapeamento diagnóstico, não construir algo sobre a empresa, mas com a empresa, para ver quais são as necessidades dela para adequar uma proposta. E a última pergunta, quando vocês falam dos investimentos, ali está 8 mil em tráfego pago, certo? Isso é consultoria ou é o valor dos dados? É que a gente pretende desenvolver esse site que vai ser implementado pela empresa, e esse tráfego pago aqui seria para a gente escalar em tráfego pago em si para ver se está performando bem. Porque caso a gente coloque uma verba, SEO é uma técnica que os clientes vão vir organicamente. Por exemplo, eu vou pesquisar qual que é a minha taxa metabólica basal e vou ver lá a quantidade de
de calorias que eu gasto e alguma empresa vai aparecer, olha, se você gasta 2.000 calorias por dia, você pode usar X, Y alimento que vai aumentar a sua saciedade de fome. Então a gente pretende implementar alguns mecanismos diretamente no site para a pessoa que está buscando que esteja alinhado, né, com o objetivo que tem a empresa, que eles consigam, por isso que esses R$8.000 aqui, porque a gente vai performar para ver se está vindo realmente clientes. Isso é uma campanha. Só a campanha no final. Então, Tem o valor de vocês em cima desse jeito? não, é só do site para ver a performance, para ver se precisa de algum ajuste. Beleza. Minha parte é isso. Parabéns pela proposta, né? Apresentação, realmente está uma cara bem de proposta mesmo, bem legal, bem fácil de ler. E a apresentação também. Mas realmente aqui está essa questão ali dos objetivos, não tem nada aqui na proposta, então não está, a proposta apresentada aqui não está nos mesmos objetivos da proposta no papel. Essa questão que estava esse aqui não fala nada assim, mas sobre inteligência de vendas e medição da cadeia de documentos. É reestruturar o site, construir uma base unificada, capacitar RH, estudar o plano de comunicação interna e definir e acompanhar estratégias. Está ótimo. Eu acho que faltou o coletivo da gente explicitar. Porque aqui está o sumário executivo, esse sumário executivo é a nossa proposta de transformação digital ao longo dos 3 anos. Então aqui o tempo 3 anos faltou um conectivo. Nesses 3 anos a gente vai implementar. Ao final a gente vai obter. Aqui não tem nada de 3 anos. Entendi essa colocação. A gente vai... Nem fala 3 anos, aqui é 150 dias, está claro e tudo bem. Então está tudo claro. E assim, então, uma sugestão aqui para vocês, para a grande maioria aqui, vocês colocaram os objetivos muito claros. E aí, depois lá no escopo da solução, já muda um pouco. Por exemplo, aqui no objetivo está capacitar o RH. O que eu vou ver aqui no escopo? Capacitação? Não tem. Então, assim, tem que cuidar com as palavras, tem que ficar claro. Aí na cultura, nesse eixo que seria a cultura e RH, tem manual interno, relatório inicial e plano de gestão de mudança. E não sabe detalhado. E cadê a capacitação? Vai ter capacitação? Porque isso aqui é a entrega, né? Então você não vai entregar a capacitação. Você vai entregar um manual, um relatório e um plano. O plano é no papel, né? Você nem vai fazer. Você vai entregar, é isso que eu vou receber, que eu estou entendendo que eu vou receber. Então, assim, eu acho que às vezes a gente quer complicar demais, né? Então, a maioria não está alinhada. Então, assim, qual é o escopo? Eu vou fazer o A, o B, o C e o D. Na entrega, no A, o que eu vou entregar? Eu vou entregar um papel, eu vou entregar 200 horas de capacitação, eu vou entregar um site, que também é um site assim, tem que dizer mais ou menos o que é, ou o que serviço você vai fazer ali. E só tem que estar bem claro, sabe? Então, às vezes vocês colocam uma coisa na entrega, uma outra palavra no escopo, uma outra palavra no cronograma. Aí o cronograma também já está diferente, já está workshops, trilhas de comunicação, programa de recompensa. Já não está o manual, que falou que ia entregar, que o cronograma não existe. Esse relatório também não estava no cronograma, entendeu? Então o teu escopo é um, a tua entrega é outra e o cronograma é outro. Afinal de contas, o que é? Entendeu? Um nó na cabeça da pessoa. Então tem que estar muito, isso, em todos os itens. É o escopo, o objetivo, a entrega e o cronograma, a mesma palavra. Capacitação é capacitação. Trilha, relatório, manual, do começo ao fim. E a maioria das propostas foi a mesma Começa de um jeito. coisa. Mesma coisa. Que a gente pode tanto, né? A gente imaginou que nesse primeiro momento, daí conforme a gente foi sumarizando e colocando o que era essencial, pode ter acabado despercebendo. Então, assim, se for para uma primeira ideia, eu vou sentar com a empresa para entender melhor, tudo bem. Agora, se for daqui decidir, eu não consigo, eu não sei nem quem vai se entrega. Não sei se é uma nossa, uma capacitação. E o resto também, né? Aqui fala base unificada, construir uma base unificada de dados de clientes. O que é isso? Como é que eu vou assinar? 280 mil, não faço ideia do que é isso.
entendeu? O que vocês vão fazer para fazer essa base integrada? Vocês vão integrar todos os meus sistemas, sei lá, tem um monte de coisa que é possível, né? Então, para todas as propostas, assim, é deixar claro o que é capacitação. Vocês vão vender capacitação, eu vou querer 50 mil horas de capacitação, o que não pode ser, né? Não pode, você não pode dar uma proposta só de capacitação. Trilhas. Quantas trilhas? Eu quero trilha da empresa inteira. Para todos os meus cargos, eu quero uma trilha diferente. Vocês vão fazer? Não vão. Nem dar o tempo e nem dar o dinheiro. Não pode fazer uma proposta assim aberta. Mas isso sim, eu estou falando, não criticando vocês, não é todo o processo, a grande maioria, raras exceções, está fazendo dessa forma, né? É só para uma dica, assim. A não ser que fosse só uma primeira ideia, vamos sentar agora e conversar, tá, mas quanto de horas vai ter, quanto isso, quanto aquilo. Mas se fosse só por esse papel aqui, não é possível, né? Perfeito, você não vacina ali, então agora. Agora eu quero. Agora você falando, a gente conseguiu visualizar. Perfeito, colocação. Eu quero. Você não disse o que é, você não disse que é uma base unificada. Eu tenho 30 sistemas lá que tem dados de clientes. Vocês vão unificar tudo. Nem vai se conseguir nesse prazo. Vai ser uma bagunça. Então é isso, tá? Mas também é legal, é bem por aí. Só um detalhe. Obrigado, Alessandra. Tá, vamos lá, gente. Primeiramente, eu achei bem legal vocês terem trazido a proposta impressa, já que vocês vão falar disso, também o passadorzinho, assim, esses pequenos detalhes eu acho bem interessante. Assim como eles falaram também, eu achei que a proposta tem muita cara de proposta, tem contrato, tem imagens, assim, essa parte foi bem legal. Alguns pequenos comentários, porque a maior parte do que eu tinha anotado eles falaram, coisas parecidas que eu acho que não precisa trazer. Uma questão é que eu particularmente não gosto de total estimado, porque estimado passa por imprecisão. A empresa nunca quer saber mais ou menos quanto vai pagar. Você quer saber exatamente quanto vai pagar e o que vai receber, sabe? Então, o uso de uma palavra que eu acho que às vezes perde, assim. E a outra parte, assim, que eu fiquei muito confusa no negócio dos 3 anos, e aí 150 dias, e aí a fase 4, até 150 dias, eu não entendi se era depois que termina outra fase, ou se o total do projeto é essa parte de execução do cronograma. Eu particularmente fiquei muito confusa, tá? Talvez se vocês tivessem colocado um cronograma de execução ali com um Excelzinho, sabe, assim, de pintar quadrinhos, assim, sei lá, pra mim às vezes funciona melhor do que fazer dessa forma, porque eu particularmente não entendi. Se é 150 dias no total, porque assim, o objetivo geral do projeto é até 150 dias e implementar, né? E aí no final ali, a fase 4 até 150 dias, desculpa, até 150 dias. Então, tá, só a fase 4 é 150, o total do projeto, e aí daqui a pouco é 3 anos, aquele valor total olhando os 3 anos, olhando 150 dias, sabe assim, tipo, eu achei muito confuso, assim. Mas aí é para pensar em próximas propostas, né, saindo daqui do mundo acadêmico, pensando nisso, assim. E o que mais eu ia falar? Um detalhe mais. Acho que é isso, eu também senti falta de explicar de onde vieram os dados, tipo, focaram muito na parte ali de missão, visão, o que a gente já fez, e assim, passaram muito rápido daí, de onde vieram esses dados, como vai ser feito isso, sabe assim? Porque às vezes pra gente é o que mais importa do que, de fato, saber qual é a missão usando vocês, porque se vocês estão apresentando a proposta, é porque já foi dada essa oportunidade a vocês e a gente já sabe, pelo menos um pouco da empresa de vocês, sabe? E tem uma coisa que me incomodou muito na proposta de vocês, gente, que eu sou obrigada a falar. Os acentos tudo errado aqui e os comportamentais separados errado também. Tá? Detalhe. Sério, isso me incomodou bastante. Eu até fui conferir se aqui vocês tinham corrigido, mas não, tá na proposta, tá na impressa, então. E é isso, gente, mas mesmo assim eu achei que foi legal vocês terem focado em uma coisa, principalmente nessa parte de uma coisa específica, né, que são coisas a mais. Gostei muito dos detalhes que vocês trouxeram, parabéns. E é isso, obrigado. Só a gente assim, complementando, a proposta de vocês ficou quase excelente. O que faltou foi realmente focar nas coisas. O professor falou é muito sério, menos é mais. Eu faço proposta de SEO e UX todo dia, né? A empresa é disso.
Então, se vocês... Eu até fiquei feliz, falei, pô, finalmente eu vi uma transformação digital com dados, né? Em vez de fazer aplicativo, sabe? O aplicativo tem dados. Então, assim, se vocês tivessem falado, não, a gente vai pegar o site de vocês e vai fazer leads pelo site, pronto. Excelente. Não precisa resolver um mundo desse. Né? O pai era professor, ele falou que o melhor TCC que ele viu na vida foi no salão de beleza. O salão de beleza não é a Vegas, não é um negócio complexo. Ele falou que o melhor TCC que ele viu na vida é extremamente montado, como funcionava o seu O salão de beleza legal. Então, assim, o foco de vocês abriu. Na verdade, a gente contrata consultoria para ela afinar a gente. Os trabalhos mais legais de TCC que eu orientei foi nessa área de Search Engine. Há uns 10, 15 anos atrás, era tão disruptivo que a banca do nada nem entendia o que era. Era da Micaela Torres e da Luciana da Lu, não sei. E hoje é fotógrafa e a Lu. Mas elas arrebentaram com o programa. O trabalho era muito disruptivo de céu e era para ganhar o nada, mas era tão disruptivo que a banca nem entendia o que era na época. Né? E me permite? Era muito azar porque ele é da área de céu. Então isso acontece, quer dizer, se eu boto um conceito lá, eu tenho que estar muito seguro do que é. Né? Nós fizemos 10 ferramentas, todas elas tinham um cronograma em Gantt. E nós não usamos um cronograma em tabela. Se eu desse uma receita de bolo, todos seriam iguais. Eu não dei receita de bolo, eu deixei vocês correrem atrás. Agora aguarda pro resto da vida. Indústria, empresa, Excel, planilha, tabela, direto, bate o olho, assimila e vai. Menos é mais, menos texto, direto no foco, no que entrega. A Alessandra está o tempo inteiro dizendo o que você me entrega, quanto custa, pago antes, pago depois. É isso que gira o mundo. Quando eu estou com a equipe técnica, é outra lógica. É outra lógica. Quando eu estou com a equipe de decisor, é isso que move a cabeça dos caras. Produtividade, aumento de receita, redução de custo e inovação de mercado de produto. É isso que o cara quer saber. E é isso que a gente tem que se direcionar, entender e conversar. Erro de português em proposta, não. Não, não e não. Vou falar de novo. Não, vou falar igual o Farid. 3 vezes. Não, não e não. Existe erro de português. Ainda bem que nós somos a SCAD aqui, né? Mas não existe chegar numa empresa com uma proposta com infinização errada e erro de português. Desculpa. Eu não leio. Eles são muito conhecidos. Eu não leio. Mas não é porque eu não leio que eu sou babaca. Eu sei que eu sou babaca. Eu não leio e todos os diretores vão ler, gente. Não existe. Semestre que vem dá o mal, 98 páginas. Ele falou para mim agora. Vai entregar um trabalho para dar o mal, com erro de português, sem número de página, mal formatado. Cara, vocês vão ver. Bate e volta, daí. Então não tem como. Ele pergunta até os autores. Ele pega autor, pega tudo, e esse é o papel. E vê, a lei de Murphy existe. Eles olham o trabalho e eles vão pegar no ponto em que você não sabe responder. Ela sabia responder, mas mesmo sabendo a resposta, era difícil de dar a resposta. Porque a pessoa vai, o erro, a ausência, ele vai e chama o olhar da gente. Então assim, não. Acho que a estrutura de proposta foi muito boa. Demoraram muito para se organizar enquanto equipe. Demoraram muito para entrar no jogo. Muito. E poderia ter levado aqui hoje. Era para sair daqui com um contrato. Colocar menos é mais. Colocar coisa. Não conseguimos, olha só o desafio, nós não conseguimos explicar que nós vamos fazer um trabalho em 3 anos e que tal coisa vai ser no 3º ano, a outra vai ser no 2º e isso no 1º. Eu não acredito que nós não conseguimos explicar isso para 3 profissionais. Tô puto da cara. Porque era para ganhar, pô. Ah, mas o senhor não explicou. Eu vou explicar isso? Com 10 seminários de ferramenta, com 10 seminários de conceito, com a internet aí, com a IA, tudo aí. Eu vou explicar. Eu sou mentor. Porque se eu for consultor de vocês, quanto eu vou ganhar na empresa de vocês se vocês fecharem o contrato? Se eu for botar meu nome para dizer como é, quanto eu vou ganhar dos 450 mil? É assim que funciona o mundo. Enquanto eu sou aluno de vocês, vocês são meus alunos, eu oriento de graça.
Fechou, formou. Quer falar de negócio? Quanto que eu ganho? São meus alunos? Nunca cobrei. Não cobro. Mas aluno que tem sangue. É o mundo. Perder uma chance de fechar um contrato. Mas agora a gente aprendeu o que precisa. Por quê? Mas o mais importante é por que perdemos? Agora eu quero dizer, por quê? Porque Falta de organização, de time, de liderança. A maior importância desse trabalho é liderança. Como trabalhar em grupo? Líder é líder. Tem que cobrar. E se não estivesse trabalhando, por que não demitiu? Simples assim. Ah, professor, mas eu fiquei sem graça, era meu amigo, o problema é teu, tá aí agora. E se tiver que fazer prova dia 8? O amigo vem junto? Obrigado, valeu. Nossa,